É mais um dia movimentado na imprensa global, conforme segue no Oriente Médio o conflito entre Israel e o Irã. Hoje é um dia de intensa movimentação, talvez mais do que em dias anteriores, no Irã, não só pela questão de mais bombardeios, tanto de um lado contra o outro, do outro contra um, mas também por movimentações dos Estados Unidos. Na transmissão de hoje a gente passa, como temos passado, por atualizações ao vivo, trazendo para você em tempo real aquilo que se pode apurar, tanto de fontes verificáveis nas redes sociais, quanto da imprensa em idioma árabe, em idioma hebraico e em idioma inglês. Como eu disse, além disso, passamos por detalhes quanto aos Estados Unidos. Eu faço um adendo. Hoje é uma transmissão com muito suspense no ar logo antes da gente prosseguir. O que acontece é que o presidente americano Donald Trump está prestes a fazer um pronunciamento. Ele voltou mais cedo do G7 e se reuniu com o Conselho de Segurança Nacional. Órgão, claro, nos Estados Unidos responsável por uma série de funções que mesmo transcendem segurança nacional, mas englobam decisões como o que fazer em uma crise como essa. Ele deve fazer um pronunciamento, foi noticiado à imprensa, as agências de notícias transmitem internamente para os canais de imprensa que recebem distribuição delas, que deve haver uma coletiva de imprensa. A CNN noticiou que há 21 minutos atrás, na hora em que a gente está conversando agora, se encerrou então essa reunião do Conselho de Segurança Nacional e a gente aguarda um eventual pronunciamento de Donald Trump. Em o pronunciamento acontecendo, a gente está aqui com a equipe para me informar, o dedo no gatilho para colocar o presidente americano na tela, e assim que ele começar a falar, a gente também vai trazer para você, então, essa transmissão ao vivo. A gente passa por isso e vamos debater também com a nossa editora de China hoje, a Oneri Kouri, o que a gente pode esperar em termos da geopolítica da região, seguindo adiante com o regime iraniano contra as cordas. Combinado? Tudo isso e mais, então, vindo adiante, enquanto você chega na live, enquanto você curte o vídeo, comenta, compartilha. Eu me apresento, tem muitos inscritos novos no canal, pelo que agradeço. Sou Marcos Schottges, eu sou editor aqui no Epoch Times. A gente está fazendo a transmissão desse noticiário todos os dias às 5 horas da tarde, agora em característica especial com essa cobertura especial, então, do conflito no Oriente Médio. Muito bem-vindos, então. Esse é o Diante dos Fatos. Muito bem-vindos ao Epoch Times. Vamos adiante. A gente começa com as nossas manchetes do Brasil e do mundo, algumas novidades sobre o G7 e voltamos, então, para as últimas atualizações quanto a Israel e Irã. O presidente brasileiro participou então da cúpula. A gente tem aqui as imagens dele participando, se temos a gente pode soltar na tela. Vocês veem então as imagens divulgadas pela empresa Brasil de Comunicação, a mídia estatal, de Lula chegando no G7, no Canadá. Ele defendeu o fim do grupo, onde foi atender como convidado então a cúpula do G7, afirmando que o grupo das maiores economias, nas palavras dele, não tem mais necessidade de existir e que o G20 é mais representativo da atual geopolítica global. Chegou a chamar os membros do G7 de os primos ricos. Lula também sugeriu o retorno da Rússia ao bloco e criticou o uso de recursos em conflitos armados, ressaltando que o mundo deveria priorizar investimentos em energia limpa e combate à miséria. Ele, como a gente disse, participa da cúpula como convidado, se reúne hoje então com líderes como o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o premier canadense Mark Carney. Também houve uma declaração então já vinda do G7. Ontem, quando a gente estava noticiando a respeito do assunto, ela estava nos trabalhos, estava sendo elaborada. Hoje, então, a gente tem a confirmação. Eles declararam apoio a Israel e classificaram o Irã como uma fonte de instabilidade no Oriente Médio. Na nota que foi divulgada ontem à noite, então, após o final do primeiro dia da cúpula. O grupo defendeu o direito de Israel à autodefesa e afirmou que o Irã jamais pode possuir armas nucleares. A gente vai trazer, então, em breve mais detalhes do estado do conflito. Ainda a respeito disso, porque Volodymyr Zelensky participa hoje, então, da cúpula do G7, participa hoje no Canadá, busca reforçar apoio internacional contra a Rússia. Ele fala com Mark Carney, o premier do Canadá, e participa de um café da manhã também para falar sobre soberania da Ucrânia. Apesar de Trump ter saído antecipadamente, muita gente fala que foi devido à crise no Oriente Médio. Ele diz que tem muitas coisas para resolver, que isso é uma delas, mas negou a possibilidade de um cessar-fogo. Ele também minimizou a expulsão da Rússia do G8 em 2014 e levantou dúvidas sobre o apoio dos Estados Unidos a Kiev. Deixou esse recado, então. Oficiais americanos seguem acompanhando como representantes deles. Ainda hoje, o Reino Unido anunciou novas sanções para pressionar economicamente a Rússia. Segundo o premier Keir Starmer, a medida visa reduzir a receita energética russa e enfraquecer a máquina de guerra de Putin. Isso foi o que disse o premier do Reino Unido, Keir Starmer. As sanções estão sendo articuladas no encontro no Canadá, mas os Estados Unidos não devem aderir. A gente tem agora o seguinte, nesse contexto, o Kremlin afirmou que foi um grande erro ter excluído a Rússia do G8 em 2014, então um pronunciamento que vem de Moscou após a anexação da Crimeia. Antes mesmo dessa invasão de 2022, quem acompanha de perto a geopolítica no leste da Europa está familiarizado com o que aconteceu. Houve um outro incidente em 2014, onde a península da Crimeia, no sul da Ucrânia, foi então tomada pela Rússia. A declaração veio em resposta
ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defendeu essa mesma posição durante a cúpula do G7 no Canadá. O porta-voz russo Dmitry Peskov disse que o G7 perdeu relevância para Moscou. Trump disse que se a Rússia tivesse permanecido no G8, talvez não tivesse invadido a Ucrânia. Muito bem, então, alguns dos comentários. Vale a pena a gente destacar que o conselheiro russo Sergei Shoigu, se a gente fala de alguma aproximação entre a Coreia do Norte e a Rússia, ele que foi ministro da Defesa anteriormente, de forma muito emblemática ao longo de 2022, está em Pyongyang. Ele se reúne com Kim Jong-un em Pyongyang, cumprindo instruções especiais de Vladimir Putin. É o segundo encontro entre os dois em 2 semanas, o que também mostra um fortalecimento dos laços. Ele foi recebido com honras e reforçou que a parceria avança conforme o tratado assinado em 2024, que prevê cooperação militar. A gente estima ainda, como a gente destacou ontem, que 6 mil, isso segundo a inteligência britânica, 6 mil combatentes norte-coreanos morreram em combate em meio à guerra da Rússia e à Ucrânia, já que houve um contingente da Coreia do Norte que foi despachado para ajudar no conflito. E, encerrando, a gente tem o seguinte: o governo Trump desativou um grupo de trabalho interagências criado para pressionar a Rússia a avançar nas negociações de paz com a Ucrânia. Segundo a agência Reuters, o esforço perdeu força em maio diante da falta de interesse em adotar uma postura mais dura com Moscou. Foi também alvo de críticas quanto a aliados europeus essa dissolução, então, desse grupo de trabalho interagências quanto à questão de pressionar a Rússia para negociações de paz.